e o atentado em Viena. Então, qual tu quer Sim, começar? exato. De certa maneira, vamos começar com o atentado, né? Que na ordem cronológica, né? Nós que Faz somos sentido. residente e ex-residente de longa data da imperial cidade de Viena. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta, Roger. Então vai. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre um muçulmano e um terrorista? Cara, eu espero que muitas diferenças, né? E sei lá, eu conheci uns muçulmanos, gente boa, velho. Só que esse aí é extremismo, né? É o extremismo, é a ignorância, né? Que faz as pessoas fazerem Porque eu terrorismo. acho assim, no conhecimento geral não tem diferença nenhuma. E aí que mora um grande problema da história. Exato, exato, exato. Né? Então, você vê o cara, esse Zé Dendago aí que fez esse atentado, era um menino de 20 anos, só. Devia ser cabaço, nunca viu a cara do gato, porque o cara, uma vez que deu um beijinho na pepequinha, ele não vai querer explodir ninguém. Ele tem coisa melhor pra fazer na vida. Ele não vai ficar querendo que Mohamed ajuda ele para conquistar o mundo outra vez. Eu não entendo Não, esse povo não, velho. e ele era metade austríaco, metade macedono. É, exatamente. Macedônico, né? Puta que Macedônio. pariu, meu irmão. É foda, né, velho? O cara, assim, com todo respeito à Macedônia, que eu acho que menos de 0,1% da população mundial sabe onde tá esse pessoal aí. O cara sai do buraco desse, meu irmão. Vai morar no paraíso pra fazer uma presepada dessa, velho. É putaria, bicho. É, não, e aí eu levantei várias coisas aqui sobre o atentado em si e queria poder dividir também um pouco do que eu vivi, né? Porque eu moro em Viena, eu estou em Viena, eu estava em Viena quando aconteceu, eu inclusive estava na rua, tinha saído para jantar, mas aqui no meu bairro, que é o último bairro, eu acho que ia ser atentado em Viena, com Tá em certeza. casa, né? Os muçulmanos estão em casa. Exato. E aí eu tinha saído para jantar, foi tudo normal, vi uns carros de polícia passando, mas meu distrito é um pouco longe de onde aconteceu. Eu vi um carro de polícia passando e tal, mas nem dei bola. Cheguei em casa, tava ali todas as mensagens das pessoas. Aliás, muito obrigado para todo mundo que me mandou mensagem, preocupado comigo, mas não deixa de ser uma expressão de carinho e preocupação, né? Perguntar se tá tudo bem e tudo mais. E aí eu descobri do atentado. Pro resto daquela noite, foi só chegando mensagem e saindo notícia, e o cara meio que lendo, meio que acompanhando. Eu tentei deixar de lado, mas não adiantava, a notícia vinha pra ti, entendeu? Alguém falava alguma coisa, alguém comentava, não sei o quê, outra pessoa vinha te perguntar, e já dava um pouquinho de informação, e aí, enfim. Entre as muitas notícias que vieram, a história se construiu para mim naquele dia como se houvessem vários ataques em vários lugares diferentes, até falaram em 6 ataques, outros falaram em 5. Chegou até uma história mais profunda que tinha um determinado shopping, tava com reféns e no restaurante e tal, com bastante precisão as notícias que chegavam. E aí, aquela coisa, né? Daí o cara, que loucura, né? Foi atacado, combinado, os caras combinaram tudo e aí tem vários amigos meus que ficaram presos no primeiro distrito, porque estavam em algum bar lá onde aconteceu o evento, e eles tiveram que ir pro porão. E aí depois, e agora que a gente tem a verdade, né? A gente sabe exatamente o que aconteceu. Não foram 6 ataques, foi um cara só, que foi esse cara de 20 anos aí, meio austríaco, meio macedono, que durante 9 minutos, então tudo durou 9 minutos, o que é bastante tempo para quem tá no inferno, né? Ele foi caminhando e atirando, caminhando e atirando nas pessoas. Ele matou 4 pessoas e deixou 23 feridos. E daí diz que ele. Aí tem mais detalhes aqui: que ele tinha uma metralhadora, e tinha uma pistola, uma machadinha e um cinto de suicídio. Falso. Porque o explosivo era de nem traque não era. Nem bombinha de salão não era. Então, e eu fiquei surpreso, assim, várias coisas nesse atentado me deixaram surpreso e pensando. Pensei pra caralho esses últimos dias, assim. Uma das coisas foi o quanto que o. Tipo, da onde que veio essa notícia que eram 6 ataques ao mesmo tempo, entendeu? Sendo que no final era uma pessoa só, e o quanto que isso perdurou. E isso, inclusive, virou histórias mais profundas, que tava tendo um sequestro num restaurante na Maria Hilfe, não sei o quê, que tinha sido uma ação coordenada e tudo mais. Então, tipo, a propagação da notícia errada, e não só a propagação dela, mas como a solidificação dela. Tipo, eu acreditei que tava tendo 6 ataques, entendeu? Sim, mas
Mas isso é um indicador dos tempos modernos, né? Vivemos no tempo da pós-verdade instantânea. E isso para mim dá força pro terrorismo, entendeu? Porque o terrorismo é maior, são 6 lugares ao mesmo tempo. Então, tipo, tem que cuidar para propagar informação, é muito complicado, cara. E aí, enfim, daí outra coisa que eu fiquei pensando bastante também foi, de novo, muito obrigado a todo mundo que me mandou mensagens pro seu carinho e preocupação, mas Porto Alegre mata por semana Muito mais do mais. que vai morrer esse ano inteiro aqui na Alce, que foi essas 4 pessoas, infelizmente. Lá de Belo Horizonte, ali, Ribeirão das Trevas, só de manhã no sábado, de 8 da manhã a meio-dia, já morreram, foi 40. Então daí eu fiquei pensando assim, olha o quanto que a notícia também não aliena, né? Mas deixa eu te Porque é em interromper um Viena, porque é pouquinho na aqui, Europa. Jorge. Para mim, o grande problema nessa história é o homem branco não pode morrer, meu irmão. Exato, Entendeu? eu inclusive cheguei a comentar isso com algumas pessoas. As vidas daqui não valem mais que as vidas daí, todas as vidas valem a mesma Exatamente. coisa. E Exato. aqui, Enquanto o negro pobre dá bala um no outro, ninguém tá nem se fudendo, meu irmão. Mas trisca o dedo num bonequinho de leite condensado pra você ver. não, enfim, isso me salientou um pouco dessa alienação e dessa valorização à Europa, porque a mídia, talvez não seja as pessoas voluntariamente valorizando vidas mais, mas a mídia valoriza mais as vidas dos europeus e as pessoas compram essa notícia, porque senão ela Aí você não estaria para vender. usou o verbo correto, compram. Porque esse tipo de viralização do atentado desse tem um teor de entretenimento muito grande. A desgraça vende, o medo e o sexo são os maiores argumentos de venda no capitalismo desde o começo, né? E aí é Então, clique, é propaganda, é tudo. É dinheiro, então é dinheiro. Tu expor uma notícia dessas te dá lucro. É por isso, entendeu? Tipo, ela, em termos de valores probabilísticos para o mundo e para as pessoas, morre mais gente pelo tráfico às drogas em qualquer lugar, em qualquer capital do Brasil, por tá. semana, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando essa semana também, da alienação não culposa das pessoas. Isso não é eu criticando as pessoas, isso é eu tentando me cuidar para eu ser uma pessoa melhor. Eu não estou apontando essa minha mensagem para ninguém. Eu só estou dizendo, só estou tentando deixar as coisas mais claras para mim, para eu me cuidar, para eu não dar mídia, para eu não apoiar a causa dos terroristas, porque no final a mídia que ganha dinheiro, mas os terroristas que também aumentam as palavras, aumentam a voz deles e eles fizeram e ganham Exposição, o que crédito. eles querem é isso, exposição na causa. Mas tem um fator aí também que é muito perigoso, né? Que é o pós-atentado, né? Então a gente sai dessa fase do entretenimento, que vende o medo, e tudo que os governos precisam é apanhar o momento de oportunidade para poder restringir ainda mais a liberdade geral, né? Porque o grande caso foi depois do 11 de setembro, onde a gente começou a ter que passar por detector de metal e toda história e tal. Então, sempre com a desculpa da liberdade, mas na verdade é uma ilusão da liberdade, mano, porque eles estão cada vez mais tolhindo mais a liberdade. E o que é irônico para mim dessa história de mídia, e agora talvez essa seja a conclusão do meu pensamento, o que é irônico para mim dessa história de mídia e como isso se retroalimenta e dá poder para a voz dos terroristas, é que nessa história o austríaco barra macedono, esse jovem de 20 anos, retardado, Cabaço. ele foi influenciado por isso. Ele era meio. Ele não tinha. Nem a família dele era islâmica, pelo que eu entendi. Ele simplesmente era um apaixonado pela mídia de atentados, esse tipo de coisa. Ele foi. Agora, informação. Ele foi preso 2 anos atrás, tentando ir para Síria. Para se associar a um grupo terrorista, para se associar ao grupo terrorista. Prenderam ele no aeroporto, alguma coisa assim. Ele teve na cadeia com 18 anos. Se ele tem 20 anos, se ele tinha 20 anos quando ele fez esse atentado, ele tinha 18 quando ele tentou ir para a Síria se alistar. E prenderam ele. Então, tipo, ele não é o cara de lá da onde geralmente vem esses atentados. Ele é um cara fã da mídia que os atentados causaram, entendeu? Sim, não, E é triste de ver que um menino desse é aquela história, né? Todo dia sai um bobo de casa. E esse aí é o bobo da vez.
Esse menino, na verdade, o que tá tentando é conseguir os 30 segundos de fama dele, né, mano? Conseguiu. De uma maneira que, com certeza, daqui 20 anos, quando ele for gente de verdade, ele vai arrepender amargamente. E espero que ele arrependa. Eu não sei se ele não morreu no processo, Montanha, tu sabe disso? Você tá vivo ainda? É. Ah, eu acho que tá, né? Pegaram ele, né? Essas informações não estão disponíveis pra ninguém, não. Ou então eu não fiquei nem sabendo também. E também não quero nem saber que um desgraçado desse. Na hora que ele chega na cadeia, eles rapam ele, o coco dele, a sobrancelha, corta a orelha e põe pra carregar pedra 3 horas da manhã, quando tiver fazendo menos 20 graus. Pois é. E aí, só outras informações, então. Ele, em julho desse ano, o governo da Eslováquia tinha avisado o governo da Áustria que ele estava tentando comprar munição para K-47 lá na Eslováquia, que é o país aqui do lado, fica a 60 quilômetros de Viena. E o governo já tinha o histórico dele, ele tinha sido preso tentando ir para a Síria para se alistar num grupo de terrorista. Ele, em julho, tinha tentado comprar munição de AK-47 no país vizinho e A deu no receita que do deu, bolo né, cara? completa. E mesmo assim. E não sei, mano. Não sei se também o cara dá uma pirada, né? Que foi logo na última noite, antes do novo confinamento. Ali ele viu o momento perfeito, ou a última. Você vai saber, meu irmão. Um negócio desse aí é Esse complicado. contexto, esse contexto é importante. Era a última noite antes do lockdown oficial aqui na Áustria, que é ninguém vai poder sair na rua depois das 8. Exatamente, né? Devia ter que dar um apelido dele do o terrorista do confinamento. E Mas é, aí, mano. enfim, mas se tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom dessa história, né, se é que isso é possível, é que parece que pegaram os computadores, celulares dele lá e meio que rastrearam uma rede de pessoas que ele tentou se comunicar durante todo esse tempo, porque há pelo menos 2 anos ele está tentando ser terrorista. E aí diz que estão pegando uma galera nessa aí, cara, fazendo análise nos equipamentos dele, já prenderam 14 caras aqui, só aqui na Áustria e 2 na Suíça. Então tem 16 pessoas presas aí suspeitos de planejamento Mas de que nego atentados. burro, né, velho? Com tanta coisa que a pessoa pode ser na vida e quer ser terrorista. Ele podia ser narcotraficante, ator de filme pornô, roubar banco digital que seja, virar um hacker. Tanta coisa o cara vai. E assim, terrorista de Araque, né? Porque pelo jeito, nem lá na Síria eles deram bola pra ele. Cara desse eu vejo na rua, mano. Nossa senhora. Não, nem. Não. Mata ele no dente. No dente. Olha, Fode todo. só deixa. Agora eu fiquei curioso para saber se ele morreu. Põe aí que a gente já põe informação no talo. Tá aqui, ó. Um lugar Foi nada. morto pela polícia. Então, ele foi, aqui estamos lendo, ele foi oficialmente morto pela polícia durante o processo do atentado. Para quem tava Imagina na rua. agora que cai na pegadinha de Mohamed. Fala, não, agora eu vou morrer em nome de Allah. Eu vou chegar agora e pegar minhas 40 virgens. Chega lá, meu filho. Você nem as 40 virgens, na hora que ela tira a roupinha dela, já viu o que ele tá esperando por ele, né? É jumento, burro e a rola da mula. Tá louco, velho. Enfim, só achei. Então, foi esse aí meu resumo de pensamentos sobre esse atentado. Muito triste. Pai Fica. demais, é pau no cu É, desse povo aí, meu irmão. Pau no cu dos radicais, pau no cu dos religiosos, fundamentalistas. Vai assistir X vídeo, galera. isso é de um extremismo, entendeu? Eu acho que a gente não tem que odiar nenhuma religião, tem que Ah, de respeitar e jeito tal. nenhum, tem que odiar todas. Nenhuma não, são todas. Meu Deus do céu, velho. Você não vê um karateu fazendo um trem desse, não, só? Não vê, Isso é velho. verdade. Não vê, o karateu ele tá caçando outras coisas na vida dele, meu irmão. Ele É não que até o tá. ateu, pra mim, é uma religião. Pode ser, mas ele tá preocupado, sei lá, em qualquer outra coisa, menos defender o amigo imaginário dele. Pois é. É que, pra mim, a religião tem suas utilidades pra algumas pessoas que querem, sei lá, começar por algum lugar. É difícil tu pedir. Porque já 3 episódios É, batendo na mesma tecla, mas é que a realidade não ajuda, pô. Vamos não, falar verdade. aí, né? Vamos mudar um pouco aí a Matrix aí desse joguinho da simulação chamado vida, porque tá osso, velho.
Acho que eu consegui cobrir todos os meus fatos curiosos. Relatos da testemunha ocular. Acho que exato, acho que eu consegui cobrir todos os meus pontos e mais minha experiência, mais meus pensamentos aí, enfim. Pode escrever português, sim, do caralho.